amigos do Sim Não na Web, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e não esqueça de todos os dias compartilhar esse vídeo aí no seu perfil do Facebook e do Twitter para que outros também possam acompanhar esses comentários aqui, Newton. Exatamente. Onde a gente fala um pouquinho sobre o dia a dia, dos bastidores da política e do cenário local. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais administrativamente, digamos assim, porque a gente fala de um assunto super polêmico que aconteceu, eu acho que uma das operações da Polícia Civil, onde um comerciante, a operação foi em Presidente Figueiredo e um comerciante foi morto nessa operação policial. Teve aquele vídeo que foi gravado da ação e me parece que naquele processo todo existia um promotor que acompanhava a ação. A operação. E agora houve uma decisão contra o promotor, né? Contra o promotor, exatamente. É uma decisão tomada ontem pelo Conselho Superior do Ministério Público, que é a instância que trata desses assuntos administrativos do Ministério Público, e esse conselho se reuniu ontem e decidiu puni-lo. A decisão do conselho é que ele seja punido com a suspensão. Agora, não é o conselho que aplica a pena. Essa ela decisão, recomenda. Ela está recomendando ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, o Procurador Francisco Cruz, que vai tomar essa decisão. E ele ainda não tinha recebido até ontem à tarde a recomendação dos conselheiros, mas provavelmente na semana que vem ele deverá ter essa decisão já em mãos e aí administrar essa pena que deverá, a previsão é de que seja uma pena de 90 dias de suspensão. E aí é ele quem vai decidir se vai ser a pena máxima de 90 dias ou uma pena mais branda. Agora, a tendência é que ele receba a pena máxima, até porque esse caso já tramita no Tribunal de Justiça do Amazonas. Nesse caso, ele pode, inclusive, perder o cargo de promotor. Agora, o erro dele, Newton, nessa ação toda foi exatamente não ter tomado a ação, como fiscal da lei, ter dado ali a ordem de prisão para os policiais, ter identificado o erro na ação policial, foi isso? Como se ele fosse cúmplice daquilo, é isso? O entendimento dos conselheiros é de que ele não agiu, não cumpriu com o dever. E o que os conselheiros esperavam que ele tivesse feito na ocasião em que aconteceu essa operação? Foi uma operação no dia 12 de maio do ano passado. Os policiais do Grupo Fera invadiram o apartamento onde o Fernando Pontes, o Ferrugem, estava dormindo com a mulher e o filho, e dentro desse apartamento atiraram e criaram uma situação de que pudesse ter havido uma troca de tiros, que a própria imagem da operação registrada, salvo engano, a pedido dele, né? A pedido dele, com a participação dele. Ele participou diretamente dessa operação e aí o Ferrugem foi assassinado, foi executado na frente da mulher e dos filhos. O que se esperava na ocasião? O Ministério Público estava aguardando que ele tomasse providência para apurar a operação, para apurar o suposto abuso cometido pelos policiais. E isso não foi tomado, essa providência não foi tomada. E exatamente nessa situação que os conselheiros do Conselho Superior do Ministério Público tomaram a providência ontem. Agora, o que eu acho interessante a gente analisar também, Newton, é a postura que o Ministério Público tem diante de fatos que envolvam os seus membros. Eu não me recordo de nenhum que não tenha tido realmente uma punição. Se você lembrar, o Valber Nascimento... Deu para a gente perceber que o Ministério Público está depurando. Exatamente. Valber Nascimento que foi quem abriu abriu a porteira praticamente desses últimos anos. Davi Carramanho, que é a situação lá de Quari. Exatamente. Cândido Honório. Temos o que era procurador-geral, que envolvido no caso do Mauro Campbell também. Exatamente. O Vicente Cruz. Enfim, e mostra claramente, né? Uma vez eu acho que conversando com um dos promotores, o entendimento interno lá é de que eles precisam proteger essa confiança que a sociedade tem no Ministério Público, né? Exatamente. Porque é uma das poucas instituições que a sociedade ainda meio que procura para defender seus direitos. O Ministério Público é essa instituição que ganhou um poder fantástico com a Constituição de 1988
e dá esse poder aos promotores de justiça, aos procuradores de justiça, defender mesmo os interesses da sociedade. E é uma instituição forte. A punição para Ronaldo Andrade, tomada ontem pelos conselheiros, vai exatamente nessa onda do Ministério Público, que não é localizada, é em todo o país. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público tem tomado medidas contra promotores que têm desvio durante o exercício de sua função. Eu diria que é uma depuração no Ministério Público. Vamos ficar os bons. Certo. Bom, agora eu queria falar de um projeto que agora furo de informação aqui, um projeto do governo do estado que pretende inovar. Ao invés daquelas casas populares, aqueles conjuntos habitacionais com casas, vão começar a ser construídos apartamentos, mesmo prédios com apartamentos no interior do estado, né? Eu imagino que deve ser algo assim como aqueles apartamentos do Prosamin. Qual é a inovação? Acaba aquele modelo de casas embriões. Exatamente. Aquelas casas sem ocupa menos espaço, coloca mais gente, né? Aquelas casas sem estruturas, com um vão, 32, 38 metros quadrados, que mal dá para uma família. Então, os projetos do governo para o interior do estado, agora, nesse sentido, foram discutidos, inclusive, na terça-feira. Habitacionais, né? Habitacionais. Foram tratados nesse sentido, como uma recomendação do governador, que se façam apartamentos para o interior do estado, e não essas casas. Muito legal, acho que é uma inovação, né? Agora, esse é um projeto para quê? Agora, para os próximos anos? Já tem, para esse ano. Já agora, tem os municípios que vão começar aí? A informação que eu tive ontem, e é uma informação de bastidores, o governador Omar Aziz, eu acho que ainda nem anunciou isso, e a gente teve conhecimento dessa informação de bastidores ontem. Uma visita que fizemos à sede do governo do estado, e lá a gente tomou conhecimento de que os técnicos do governo estiveram reunidos e decidindo isso, e falaram exatamente dessa ordem do governador, que se projete apartamentos e não aqueles embriões que a gente conhece, que foram construídos aqui, muitos. Agora o detalhe, o financiamento não é pela Caixa Econômica Federal, financiamento pelo Banco do Brasil para o Minha Casa Minha Vida. Olha só, que legal. Bom, agora fica claro aí também uma ação diferenciada de habitação no interior. Eu não me recordo de nenhum tipo de... Que tem aqui, né? Tem aqui em Manaus, tem exatamente, no interior. Os apartamentos do Prosamin. Realmente não me recordo, faz muito tempo. Os apartamentos do Prosamin que, aliás, são tão bons que viraram objeto de negociação dos donos, né? Então, Bom, e agora eu queria falar sobre um dos parlamentares nossos aqui, do estado do Amazonas, e eu tenho que reconhecer que sou uma pessoa que gosto muito da postura dele, há muitos anos a postura dele técnica em relação às questões principalmente ligadas à Zona Franca, né? E eu lembro que eu lamentei muito quando ele deixou de ser eleito deputado federal, que é do Paulderney Avelino, e me parece que agora, mais uma vez, foi reconhecido aí numa votação, né? Pela revista Veja. Numa eleição dos melhores do Congresso, entre senadores e deputados federais. E aí ele ficou quase o quê? Ele dá 594 parlamentares, quase 600 parlamentares. Pessoas, vamos lá. E ele ficou aí na 11ª posição. Eu tô fazendo uma brincadeira, dizendo que o brasileiro, e o brasileiro eu estou usando aqui as coisas do futebol, não costuma comemorar o segundo lugar, comemora o primeiro, o segundo já não vale, mas Paulderney tem motivos de sobra de comemorar essa 11ª posição, não apenas pelo fato de aparecer entre os 11 primeiros, os destaques, mas, sobretudo, pela recuperação. Exatamente. Esse período em que ele ficou fora, de 2006 a 2010, não por uma opção dele, mas por uma estratégia equivocada do partido, que o lançou em 2006, candidato a senador, dentro de uma disputa acirradíssima, com a candidaturas aí de Alfredo Nascimento, com a candidatura de
Gilberto Ou seja, não era o momento, né? Talvez ele tivesse até potencial, mas não tinha a conjuntura para isso. E acabou perdendo a vaga certa de deputado federal. Mas retorna ao Congresso Nacional e reconquista um espaço que ele já tinha. Sempre Paulo Avelino, nos últimos anos, lá daquele período até 2005, ocupava destaque na lista dos melhores do Congresso. É interessante porque quando você acompanha, inclusive a cobertura nacional, alguns temas específicos, mais técnicos, você vê ele sendo consultado pela imprensa, né? Quer dizer, ele tem esse perfil aí, né? Então, eu acho que é realmente de se comemorar, por isso que a gente ressalta aqui. Por causa disso, ele distribuiu nas cidades os outdoors, né? Eu vi. É isso aí. Newton Corrêa, é isso aí, a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação. A gente volta amanhã com mais Sim e Não na Web. Não deixe de acessar e não deixe de acompanhar as notícias do dia no www.acritica.com. E para você que tem acesso ao jornal impresso, não deixe de comprar a sua edição do Jornal A Crítica, só assim você vai saber muito mais coisa que tem no Sim e Não desta sexta-feira. É isso aí. Até amanhã. Um abraço.